Recording in progress. Tenho que fechar aqui. Ok, já. Efésios capítulo Efésios capítulo 1, versículo 1 a 5. Este cântico que o irmão Fausto cantou foi bom e esta é uma boa mensagem, não é? Que nós não estamos sozinhos e que confiamos em Ti, ou seja, confiamos em Deus. E eu quero abordar brevemente, a hora já vai bastante avançada, só um pouquinho estes versículos. O propósito da nossa salvação. E é interessante que eu tive que escolher um filme para fazer um trabalho na universidade, um trabalho de cyberpsicologia. Então, estamos a fazer neuropsicologia, psicopatologia e cyberpsicologia. E então, vermos vários filmes em como nós somos influenciados e neste espaço da internet. E é um filme de Netflix que é muito interessante, em que a pessoa que está a assistir o filme é que dita as cenas. Portanto, está um jovem que diz: Vou tomar o pequeno almoço, quero cereais ou quero pão? Então aparece uma opção para quem está a ver o filme e escolhe cereais. E o filme continua e ele come cereais. É interessante que o filme, ao longo do filme, o filme tem 5 ou 6 finais, não é? Há um final que ele suicida-se, ok? Clica lá e ele suicida-se, acabou. Depois, se quiser um outro final, toca lá. E o filme é feito de tal forma que o jovem, este Mason que está no filme, ele começa a perceber que a sua vida é controlada por alguma coisa. Claro, e vêm sempre ideias, não é? Forças que controlam, e também está feito de uma forma viciante que quando a pessoa escolhe uma cena, naturalmente quer saber como é que seria a outra. Então a pessoa volta para trás e clica lá para ver. Black Mirror era uma série famosa e há o filme. É interessante para nós estudarmos, porque estamos a estudar as doenças da mente, não é? A psicologia, como é que nós somos influenciados. Eu vou dizer uma coisa, mas não é um debate para agora. Não é um debate, porque eu sei que quase ninguém tem a minha posição. Quase ninguém. Eu tinha sempre essa questão em teologia. Eu não acredito no livre-arbítrio. Sempre tive essa posição teológica na escola bíblica, nas igrejas, e provavelmente eu estou errado, mas é a minha convicção. A maioria acredita em livre-arbítrio. Sabem, por exemplo, Calvino, os que seguem Calvino, seguem, mas não sabem, não é? É que Calvino não acredita em livre-arbítrio. Isso é calvinismo. Mas as pessoas dizem, eu sou calvinista, mas depois a teologia que tem é arminianista. Calvino não acredita. Calvino diz, Deus é que faz tudo. E como é que eu cheguei a esta conclusão? E este filme fez-me pensar também, não é? As pessoas diziam, então, mas explica lá. E existe uma coisa que poucos de nós falamos sobre isso, que é o que eu creio, é a livre agência. Eu expliquei isto nas igrejas durante 20 anos. Livre agência é uma coisa, livre-arbítrio é outra coisa. O que é livre agência? Por exemplo, eu sou português, eu não sou americano. E eu não escolhi ser português. Eu não escolhi. Quem é que Elisângela é brasileira? Escolheu, antes de nascer, decidiu. Bom, quando eu nascer, eu quero nascer em Manaus. Não. Portanto, não tem livre-arbítrio para nascer. A minha mãe é negra, eu não pedi. O meu pai é branco, eu também não pedi. Eu podia pedir, quero 2 pais índios.
Eu não pedi. Então, livre-arbítrio não tem. Tem a livre agência. Livre agência é, uma vez que eu nasci, eu sou português, eu tenho liberdade para decidir, olha, queres beber água ou queres beber vinho? Ah, eu quero beber vinho. Pronto, eu escolhi. Isto é livre agência, não é livre-arbítrio. Porque eu tenho a possibilidade para escolher a água e o vinho. Há quem não tenha, há quem morra a sede. E há quem nem tem possibilidade de beber vinho, que há lugares que fazem vinho. Essa teologia que eu fiz esse paralelo com o filme, eu vou explicar isto lá na faculdade. Eu sei que os professores vão arranjar uma guerra comigo, mas no fundo eles estão a caminhar para o que eu creio, a livre agência. É porque este livro de Efésios é fantástico. Diz assim, versículo 3: Bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, vejam, como começa a desaparecer o livre-arbítrio. Assim como nos escolheu nele, e diz quando? Antes da fundação do mundo. A fundação do mundo, a nosso ver, é quando disse haja luz e houve luz. Em princípio é ali. Então ali não existia o Beto, nem o Emanuel, nem o Fausto. Mas o Beto já foi escolhido lá. Como é que eu podia ter um livre-arbítrio lá, em princípio, 6.000 anos atrás? Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e ele nos escolheu para sermos santos. Porquê? Porque eu não consigo ser santo. Se me derem liberdade, para, como nós gostamos do livre-arbítrio, eu vou pecar logo. Nós não conseguimos dizer, eu escolho não pecar, não é? Mas ele já fez isso por nós, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e nos predestinou. Esse é o calvinismo puro e duro. Embora eu não siga Calvino, eu prefiro seguir a Bíblia. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito. A palavra beneplácito é antiga, a palavra nova é propósito. Segundo o propósito da sua vontade. O que é que então tem aqui nestes versículos? Para mim, eu sou salvo porque Deus me salvou. Eu não tenho hipótese. Sem Deus, eu não poderia escolher a salvação. Deus escolheu para mim. Deus escolheu por mim. Não há ninguém no mundo que diga assim: não, eu prefiro não ir para o inferno, eu prefiro a salvação. Deus é que nos escolheu. É uma doutrina difícil, mas eu quero ensinar isto porque é necessário. Já tenho falado com a Elisângela sobre isso, com alguns individualmente. Às vezes não há um ensino bem firme e sólido e as pessoas andam a perder. Por isso muitos do livre-arbítrio dizem que perdemos a salvação. Porque se a decisão é minha, pronto, eu vou decidir perder. Percebem? Tem que haver um ensino sólido. Então, a primeira palavra aqui, não tenho tanto tempo, mas eu vou tentar dizer algumas coisas, é a palavra predestinação. É uma palavra que, quando os cristãos começam a estudar, gera uma confusão enorme. Porquê? Porque nós queremos entender cognitivamente e ela não faz sentido, ou não se coaduna com a forma de pensar humana. Predestinação significa determinar de antemão, ou seja, declarar de antemão. Mas ou eu acredito no livre-arbítrio, ou eu acredito na declaração de antemão. As duas juntas, a nossa mente não consegue raciocinar. Declarar de antemão é dizer: olha, senta-te aqui e fica aí. E já planeei, ele vai sentar ali, ele não tem decisão. Esta é a minha decisão.
Jesus, Deus fez isso quanto à salvação. Então muitos dizem assim, então, mas nós somos robôs. Não, não somos robôs. Isto significa que nós temos livre agência. Dentro do plano de Deus, eu ainda posso tomar decisões, as minhas decisões. Mas no plano maior, Deus me predestinou e eu sou salvo e selado e nunca mais serei perdido. Ou nunca mais estarei perdido. Esta é uma doutrina rica da Igreja Batista ou das igrejas conservadoras. Eu sou salvo porque Deus. Conhecem esta frase de. Agora esqueci-me, mas é uma frase parecida que Deus. Não fomos nós que amamos a Deus. Conhecem este versículo? Foi Deus que nos amou primeiro. Yeah. É, nós não o amamos, quer dizer, porque eu tenho decisão para amar a Deus. Não, eu não consigo fazer isso. Eu já decido não amá-lo, naturalmente. Então Deus nos amou primeiro, Ele que nos chamou. E dentro dessa chamada, claro, eu tenho uma liberdade para decidir as coisas. Eu posso decidir bem, posso decidir errado, mas dentro da chamada, e isso é predestinação. Mas nós confundimos as coisas. Então, se Deus me predestinou, nós somos robôs. Não somos, porque existe a tal livre agência. Então, com essa expressão, o apóstolo quer dizer que esse é o plano supremo de Deus. Deus nos escolhe, Deus nos elege, Deus nos predestinou. Notem duas coisas. Predestinação é o propósito. Deus nos predestinou. Como é que ele executou isso? Ele nos elegeu. Então eu vou. Há um destino prévio. Está ali. Eu vou escolher as pessoas para aquele destino. É isso que Deus fez. Quando nós começamos a pensar assim, alguns pensam, e os que não foram escolhidos? Não, não pensem nisso. Nós não temos mente para isso. Não temos. Porque quando eu ensinava isso, as pessoas pensam: oh, pastor, e então, assim, Deus não é justo. Deus escolheu uns e outros não. Não. A Bíblia não diz que Deus não escolheu outros. Não diz. A Bíblia não diz que Deus não predestinou outros. Não diz. A Bíblia só diz que Deus escolheu e predestinou. Nós queremos inferir pelo nosso raciocínio, mas Deus não raciocina como nós. Percebem? Então aqui é que entra a fé. A maneira que foi bom para mim entender isso foi descansar em Deus. Eu sei que Deus é sábio. Eu sei que Deus é Deus. Então, como ele fez, está certo. Como ele fez, não há injustiça, porque Deus não é injusto. Agora, eu entendo? Não. O problema é eu querer entender a predestinação e a eleição. Eu tenho que aceitar pela fé. Eu fui escolhido por Deus. E quando nós entendemos, eu estava a falar com o Elisângela sobre isso, quando nós entendemos que fomos eleitos e fomos predestinados, irmãos, não há nada que nos possa tirar da mão de Deus. Percebem? Elisângela entende isto com muito carinho, eu digo isso. Não há nada que te possa tirar da mão de Deus. Eu vou carimbar isto com a Bíblia. João capítulo 10. Abram comigo em João capítulo 10. Foi um dos melhores versículos, uma das melhores passagens para mim, para entender isto. Agora eu vou procurar aqui. João 10. João 10, vamos até o versículo 27. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais morrerão. A palavra em algumas Bíblias está a perecer, não é?
é mesmo, morrerão. No sentido espiritual, não é físico. Jamais morrerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Perceberam? Ninguém as arrebatará da minha mão. Agora veja mais outro versículo. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu sempre, quando pregava sobre isso, ilustrava assim: nós estamos na mão, não é? E na mão de Deus, e diz que eu e o Pai somos um, e ninguém nos pode arrebatar da mão de Deus. Percebem? Não é sermos robôs, mas essa livre agência ainda temos, mas não podemos sair da mão de Deus, porque Deus é que cuida de nós, Deus é que nos sustenta. Portanto, há um propósito. A questão toda é esta: qual é o propósito original? O propósito original foi de Deus nos escolher para nós sermos santos e irrepreensíveis em amor. Isso faz-me lembrar assim, eu comecei com esta história do filme. Deus controla a nossa vida. Nós pensamos que não, ou parece que não, mas Deus controla a nossa vida. E vão acontecendo coisas, não é? Foi sorte. Não foi sorte. Não foi sorte. Ou eu ia para aquele lugar, não fui, tive azar. Não foi azar. Foi Deus que fechou a porta. Ou foi Deus que permitiu. Ou foi Deus que enviou alguém. Uma vez o Emanuel contou uma história para um novo emprego que ele ia e era quase no limite da candidatura, não é? Eu acho que ele nem sabia. Candidatou-se e foi uma grande bênção. Tive sorte. Não foi sorte. É Deus que controla. Nós ainda temos liberdade. É chamado livre agência. Dentro do local que Deus nos coloca, eu posso decidir, amanhã vou à praia, ou digo, não, não quero ir. Mas mais além disso, é Deus que controla a nossa vida. É fantástico. Isto é bom. Quando eu ensinava isso, alguns diziam: pastor, mas assim nós não podemos decidir. Claro que podemos, mas decidir a lua. Eu tenho livre-arbítrio, ok. Então amanhã vai a Marte. Não, é impossível. Claro, eu não posso decidir coisas impossíveis, mas posso. Amanhã vou tomar café. Sim, eu posso. É uma dimensão diminuta. Isso é o que muitos teólogos chamam de livre-agência. Agora, dentro dessa predestinação, tem uma palavra que é adoção. Nós lemos lá: predestinação, eleição, escolha, adoção. Adoção, que é introduzida aqui, é um termo legal. Que vejam, Paulo escreveu a carta aos Efésios. Paulo era um cidadão romano. Legalmente, ele era judeu, legalmente romano. Notem, eu não sei o irmão Serafim, mas eu nasci em África. Mas quando o meu pai, quando eu nasci, ele registrou na Embaixada Portuguesa, por ser português. Então, eu nasci em África, mas eu sou um cidadão português. Legal. Ok. E quando há eleições em Portugal, eu vou votar. Se houver eleições lá em Angola, eu não posso votar, a não ser que eu vá pedir a minha, também o meu direito por ter nascido lá, como o meu irmão fez. O meu irmão tem interesse em lá, foi, tratou os documentos, agora ele é angolano e é português. Muita gente acha estranho, mas eu não sou angolano, eu só tenho um documento português. Nunca tratei o outro. Pronto, foi um erro, talvez. Quer dizer, eu tenho, como é que se chama? A cédula. Há uma cédula quando nascemos. Eu tenho. E com esta cédula eu posso ir a Angola e pedir a nacionalidade. Então, Paulo era judeu e tinha cidadania romana. A cidadania romana foi algo que ele adotou.
foi por adoção. Então ele começa a falar em termos de, primeiro, predestinação e eleição. Foi o que aconteceu que Deus fez. Quando ele fala na adoção, ele está a falar em termos legais. Agora, legalmente, nós temos a posição de filhos de Deus. Percebem? Fomos predestinados. Tudo bem. Agora, legalmente, quando formos para a eternidade, nós somos herdeiros. E já aqui somos. Por isso é que a Bíblia diz: nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas Jesus é o Filho de Deus. Nós somos por adoção. Quer dizer, legal. Em termos legais, nós recebemos tudo do Pai. Então, esse é o propósito da salvação. E deixem-me ler aqui mais uma vez, terminando em Efésios 1. Voltamos lá a Efésios 1, versículo 6. Nós lemos o 5. Diz: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o propósito que colocou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E mais, nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas. Então, esse é o nosso destino. O nosso destino é para a glória de Deus. Legalmente, nós vamos receber toda a herança de Deus com Cristo. Para terminar, permitam dizer, nós vivemos num mundo, atualmente, como nós falámos há pouco já, que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a uma semana. O mundo está de uma forma conturbada. E, infelizmente, também dentro do cristianismo há muitos desvios, falsos ensinos, é uma confusão total. É esta mensagem de Efésios capítulo 1 que nos traz o conforto. Não há nada que nos possa tirar de Deus. Não há nada que nos possa abalar da presença de Deus. Podemos perder, como Lutero escreveu, não é? Podemos perder muita coisa nesta vida, mas nós já fomos escolhidos, fomos predestinados, fomos eleitos e fomos adotados para vivermos com Deus por toda a eternidade. Podemos escolher? Podemos, dentro das possibilidades que Deus nos dá aqui nesta vida. Mais do que isso, nós somos seus filhos e um dia estaremos com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.